Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês têm passado? Espero que estejam todos bem. Muito frio por aí? Aqui tá bastante. Vamos para mais uma aula? Nossa aula continua sendo o tema quando as crianças aparecem. Hoje nós vamos falar de um menino que é filho de Sunamita. Vocês se lembram da história de Sunamita? Se vocês não se lembram, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37. O nosso versículo para memorizar está em 2 Coríntios 5,17, que diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Esse é o nosso versículo de memorização, tá? Primeiramente, nós vamos falar um pouco do profeta Elias. Quem se lembra da história do profeta Eliseu? Primeiro vamos falar. Eliseu foi o profeta que ficou no lugar de Elias. Vocês se lembram? E na Bíblia diz que todos os chamavam de homem de Deus. Eliseu, ele fez mais milagres do que o profeta Elias, segundo diz lá na Bíblia. Eliseu, ele foi um profeta que ele viajava de cidade em cidade, e junto com ele tinha um servo que o acompanhava. E nessas viagens de cidade em cidade, quando ele chegou a Sunem, lá tinha um casal de ricos que sempre acomodavam eles. Quando ele chegava a Sunem, ele já sabia que ele podia ir até aquela casa, que lá ele teria abrigo, teria comida, teria um quarto para descansar, né? Esse casal de ricos, eles faziam questão de receber o profeta dentro da casa deles. Na Bíblia não fala o nome desse casal. Então, ficou como Sunamita, a mulher de Sunem, que era a mulher que recebia o profeta. Certo dia, essa mulher chamou o seu esposo, porque toda vez que ele ia para Sunem, eles recebiam ele na casa dele, mas não tinha um lugar apropriado, né? Eles emprestavam o seu quarto, eles emprestavam a sua sala para receber ele, né? Para receber o profeta Eliseu. Só que Sunamita, ela chamou seu esposo para ter uma conversa com ele. Deixa eu pegar o visual. Sunamita chamou seu esposo e falou e conversou. Sunamita, ela era uma mulher muito sábia, né? Além de ser hospedeira, de ter todo o cuidado para receber o profeta, ela não decidia nada sozinha. E às vezes ela ia pensar assim, né? A casa é minha, eu que recebo ele, então eu vou decidir sozinha. Não. Sunamita era uma mulher que honrava muito o seu casamento, o seu esposo. E ela pegou e se sentou com ele e conversou. O que você acha da gente estar construindo um quarto para o profeta Eliseu? E claro, né, que o seu esposo concordou. Então eles construíram um quarto todo aconchegante. E toda vez que o profeta Eliseu passasse por Sunem, ele tivesse um lugar aconchegante, um quarto dele, onde ele pudesse descansar e passasse o tempo necessário ali. E o profeta, ele ficou tão feliz com a atitude de Sunamita e do seu esposo, que ele quis retribuir, perguntou: Sunamita, o que você precisa? Do que você está precisando? Sunamita virou para o profeta e falou assim: eu não preciso de nada, tudo vai muito bem. Eu vou muito bem em meio ao meu povo. Mesmo assim, o profeta... E aí ela saiu do quarto, e mesmo assim o profeta ficou pensando, virou a Geazi, que era o seu companheiro, e falou assim: Geazi, o que nós podemos fazer por essa mulher? Eu perguntei, ela disse que está tudo bem, que tudo vai bem.
Mas eu queria fazer algo por esse casal, que tanto tem feito por nós, né? Geazi observou e falou assim: profeta, Sunamita é uma mulher muito sozinha, ela não tem filhos e o seu esposo ele já está de idade. Então ele falou assim: então chame Sunamita. Sunamita entrou no quarto e o profeta falou assim: Sunamita, em breve você terá um filho. Sunamita saiu a pensar, né? Tipo, será que eu vou ter um filho? Né? Será que ele vai me enganar? E realmente, com o passar do tempo, Sunamita deu à luz ao filho. E a Bíblia, ela conta uma história, e a história fala na Bíblia que o seu filho foi para o campo com o seu pai. E lá no campo, ele começou a sentir muita dor de cabeça. Ele começou a passar muito mal, muito mal. E o pai, desesperado e já de idade, iria demorar para voltar com o filho para casa. E ele falou assim para as pessoas que estavam no campo trabalhando: corram, levam o meu filho até a mãe, que ele não passa bem. E chegando em casa, sua mãe pegou o seu filho no colo, mas o seu filho já estava morto. Ela fez de um tudo para acordar o menino, mas o menino não acordava. Então ela parou e pensou: eu vou atrás, eu vou procurar o profeta. Ela levou o menino, colocou o menino deitado sobre a cama do profeta Eliseu. E lá saiu. Saiu em direção, saiu de cidade em cidade. Ela não olhava nem para um lado nem para o outro. Ela não parava para conversar com ninguém. Sunamita, ela só tinha um destino: encontrar o profeta. E que fosse muito rápido isso. Mas ela não estava desesperada, não. Ela estava em paz. E chegando a uma cidade, o profeta avistou ela: Sunamita, o que fazes aqui? Tudo vai bem na sua casa? Seu esposo está bem? Seu filho está bem? Como que tá as coisas? E ela olhou para o profeta e falou assim: tudo vai muito bem, profeta. E aí a gente fala assim, né? Como que Sunamita teve a paciência? Como que Sunamita falou para o profeta que tudo ia muito bem, sendo que o teu filho estava morto em cima de uma cama na sua casa? Simplesmente ela ajoelhou nos pés do profeta e começou a chorar. E o profeta falou assim para Geazi, que estava ao seu lado: deixe ela está angustiada, mas Deus ainda não me falou o porquê. De repente ela falou assim: por que me destes um filho? E aí ele pegou e falou assim: levante, Geazi, volte com ela, leve o meu cajado. Ao chegar na casa, coloque o meu cajado sobre o rosto do menino. E lá ele foi, voltou com a mulher, com a Sunamita. Chegando lá, ele colocou o cajado no rosto do menino e nada aconteceu. Então ele, desesperado, desceu e o profeta já estava ali naquela casa. E ele falou assim: profeta, eu coloquei o cajado no rosto do menino e nada aconteceu. Então o profeta subiu ao quarto. Chegando lá, ele viu o menino deitado sobre a cama. Ele se ajoelhou aos pés daquela cama e começou a orar pela vida daquele menino. Ele viu que o menino já estava muito gelado. Então Jesus falou que ele tinha que se deitar sobre o menino para estar aquecendo o corpo do menino. O profeta deitou, se debruçou em cima do menino e aqueceu o corpo daquele menino. De repente ele começou a orar e viu que o menino deu 7 espirros e voltou à vida. Na hora ele falou assim: Geazi, chame Sunamita agora. Sunamita entra no quarto e vê o filho vivo. Olha isso. Imagine a alegria dessa mãe quando ela entra no quarto e se depara. Quando ela entra no quarto e se depara com o filho vivo. Olha a alegria dessa mãe. Então, Sunamita agradece ela agradece a vida do teu filho. Agradece ao profeta. O que nós temos que aprender com essa história é que nós temos que saber o momento e a hora de falar, o momento e a hora de abrir a nossa boca. Nós temos que ser um pouco
Um pouquinho que seja, nós temos que ser como Sunamita, uma mulher de fé, uma mulher que não se desespera com as situações, por pior que esteja, ela fala, tudo vai bem. Será que nós somos assim? Será que nós não reclamamos da vida? Será que quando estamos passando por dificuldade, nós também falamos tudo vai bem? Sunamita é uma mulher guerreira, é uma mulher que nos ensina a como conduzir as situações difíceis. Então, crianças, que vocês saibam o momento de falar, o momento de reclamar. Às vezes está difícil ajudar a mãe em casa, às vezes vocês estão cansados, mas não abram a boca de vocês e falem qualquer coisa. Se calem, parem, pense. Seja como Sunamita. Não se entregue, não fala que está cansado, não fala que não vai ajudar, né? Aprenda um pouco com essa história. Eu aprendi muito. Eu tenho aprendido a cada aula que eu tenho que dar para vocês. Eu conheço muito pouco da Bíblia e vocês sabem que eu sou iniciante aqui para dar aula para vocês. E cada aula que eu tenho que dar, eu tenho aprendido muito e eu agradeço a Deus, né? Então, que vocês também venham aprender, né? Que vocês sejam como Sunamita. Então, fica aí a história. Vocês querem saber detalhadamente? Repito, abram a Bíblia de vocês em 2 Reis, capítulo 4, de 8 a 37, vai estar a história todinha lá detalhada. É uma história maravilhosa e transformadora. O nosso desafio, crianças, é que vocês façam massinha de modelar. Que vocês transformem, que vocês façam o milagre da transformação. Transformem trigo, sal, óleo. Eu vou pôr a receitinha logo abaixo da aula, eu vou pôr a receitinha para vocês. Vou gravar os meus filhos fazendo a aula, os ingredientes, tá? Para ficar mais fácil para vocês. E vou pôr aí, tá? Logo em seguida do vídeo da aula terá o vídeo a receita e o vídeo deles entregando a aula para ficar mais fácil para vocês, tá? Façam a massinha de modelar, estejam em união, estejam em união com a família de vocês, tá? Vivam esse momento, um momento maravilhoso, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar encerrando a nossa aula. Pai, obrigada, Senhor, por mais uma aula, Senhor. Obrigada por compartilhar, obrigada por ensinar a cada dia, a cada aula, Senhor, da Tua palavra. Que o Senhor, Pai, venha abençoar a cada um que esteja assistindo essa aula, que o Senhor venha modificar os corações, Senhor, que todos venham aprender com a história de Sunamita, Pai, que não devemos reclamar, Pai, que devemos ficar calados e saber a hora de falar, Senhor. Abençoa, Senhor, esses lares, abençoa, traga saúde, paz, Pai, em meio a tanta pandemia que temos passado, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha trazer a paz, a tranquilidade para o teu povo, Senhor, porque o Senhor está na direção de tudo e de todos, Senhor. Obrigada, Pai, por mais uma aula, obrigada por mais um ensinamento. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha curar e livrar todos de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Tenham um bom dia, tenham uma boa tarde, tenham uma boa noite e uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.